Oi, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, hoje quero conversar um pouquinho com vocês, tá? Eu vou fazer algumas coisas aqui em casa, vou estar limpando e aí eu vou estar conversando com vocês, falando um pouquinho de algumas coisas da minha vida pra vocês, tá bom? Então, vem comigo. Gente, eu tinha dito no meu último vídeo se vocês gostariam que eu me apresentasse para vocês estarem me conhecendo melhor. E teve algumas pessoas que falaram que sim, que gostaria muito de estar me conhecendo. Aí eu vim contar um pouquinho da minha pessoa para vocês, tá? Gente, primeiro, meu nome é Maiara Aline, tá? Tenho 33 anos. Não sou daqui de Manaus, sou de Porto Velho, Rondônia, mas faz muitos anos que a gente está morando aqui em Manaus. A gente veio de Porto Velho para cá no ano de 2000. Eu acho que eu tinha 8, 9 anos, entendeu? Eu era uma criança. E aí veio minha mãe, meus irmãos, e a gente ficou só nós aqui por enquanto. Quando passou algum tempo, eu acho que um ano no máximo, a minha tia veio também com as filhas dela, minhas primas. E aí aqui em Manaus, de parente mesmo que eu tenho, só é minha mãe, minhas irmãs, minha prima e a minha tia que é minhas primas, né? Já teve outras vezes que eu voltei lá em Porto Velho para visitar meu pai, porque meu pai é separado da minha mãe. E aí já teve umas 2 vezes que a gente foi lá visitar ele, entendeu? E voltamos para Manaus. Estamos morando aqui mesmo, tá? Gente, quando a gente chegou aqui em Manaus, não foi fácil. A gente passou por necessidade, entendeu? Até porque a minha mãe veio pra cá, a gente estava despreparado, não tinha parente aqui, e aí a gente quis tomar a vida aqui. Minha mãe trabalhava sozinha e sustentava todos nós. Nós éramos 4, entendeu? E ela sustentava nós 4, e foi uma dificuldade horrível. No começo, ela vendia churrasco e nós, como filho, todos nós ajudava ela. Ela trabalhava vendendo churrasco, merenda, e aí cada dia da semana ia um de nós, entendeu? Então, de onde nós morava até onde ela trabalhava, a gente tinha que ir empurrando um carrinho com as coisas. Gente, era horrível demais, muito pesado. Aqui em Manaus tem muita ladeira, entendeu? Então a gente sofreu muito no começo. Mas graças a Deus, a minha mãe passou por essa fase, entendeu? A gente cresceu, cada um de nós tem a nossa família. Eu comecei a trabalhar bem novinha. Eu nem era de maior, eu trabalhava cuidando de uma criança. E aí eu trabalhava cuidando dessa criança e eu passei muitos anos com essa família. Depois dessa família, eu conheci uma outra família, que aí eu fui cuidar de uma outra criança, entendeu? Então, antes de eu ficar de maior, eu sempre trabalhava ajudando minha mãe. Eu trabalhava cuidando dessas crianças e as pessoas me pagavam, entendeu? Então, eu sempre fui bem esforçada porque desde criança eu sempre tive o pensamento de ter minhas coisas, de ter minha casa, meu carro, minha moto. Eu pensava assim, entendeu? Apesar de eu era uma criança, mas eu sempre pensava assim que eu queria ter minhas coisas. E aí então foi quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada no meu primeiro emprego, na empresa Bob's. É uma empresa de fast food onde vende sorvete, milkshake, sanduíche, essas coisas. E aí eu passei 8 anos trabalhando nessa empresa. Gente, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu já fui com a mentalidade de crescer. Eu queria logo comprar minha moto. Aí foi quando eu comecei primeiro, de início, eu meti cara para tirar minha habilitação. Consegui tirar minha habilitação. Dei um lance bem alto porque eu já queria a moto. Porque eu trabalhava num lugar que ficava muito longe da minha casa. Então eu pegava ônibus, era um sufoco. E aí eu queria muito logo comprar a moto. Consegui tirar a moto e fiquei trabalhando por 8 anos na Bob's, porque eu precisava quitar a moto, né? E já tinha finalizado de pagar minha habilitação, mas aí ainda tinha moto para pagar. E ainda morava alugado, né? E não tinha só a dívida da moto, nem do aluguel. Tinha outras coisas também, que era a geladeira, que eu tava conquistando as minhas coisas. No começo, quando eu entrei na Bob's, eu era operadora de caixa. E aí fui promovida, virei monitora e fiquei por esses anos trabalhando. Foi um tempo que eu decidi sair porque eu queria o dinheiro para me construir uma casa. Eu tinha comprado um terreno e aí eu queria construir uma casa.
Fui lá na empresa, tentei negociar. Gente, por incrível que pareça, a empresa não gosta de estar dando para o funcionário o direito de nada. E na Bob's eu consegui todos os meus direitos. Eu peguei uma boa grana, comprei material, construí uma casa. Só que aí, gente, pessoas que sempre é acostumado a estar trabalhando não tem costume de ficar desempregado por muito tempo. Foi o tempo que eu fiquei 1 ano desempregado certinho e aí comecei no meu segundo emprego de carteira assinada, que é nesse que eu estou hoje. Eu trabalho numa rede de supermercado, entrei, eu era operadora de caixa e hoje eu sou supervisora de frente de caixa. Quando eu comecei nesse meu segundo emprego de carteira assinada, eu não tinha filho ainda. Foi o tempo que eu tinha 1 ano de empresa. Foi bem no período que eu peguei minha promoção, foi quando eu descobri que eu estava grávida do meu filho. E aí eu fiquei trabalhando, continuei trabalhando normal, peguei minha licença, passei 4 meses em casa, emendou com as minhas férias, e aí retornei a trabalhar de novo. Gente, depois que eu tive filho, que eu retornei a trabalhar de novo, ficou bem difícil as coisas. Por quê? Eu tinha que ter uma pessoa de confiança para ficar com meu filho. E não é muito fácil de achar, entendeu? No começo, quando eu comecei a trabalhar, quem me ajudou muito foi minha ex-cunhada. Ela ficava com meu filho para mim poder ir trabalhar, ela me ajudava muito, muito, muito. Até no tempo que eu fiquei de resguardo, ela sempre me ajudava, entendeu? A minha mãe também me ajudou muito, muito, muito cuidando do meu filho em tempos que eu estava trabalhando e assim eu vou levando a vida até hoje. Eu tô de férias, como eu já tinha dito para vocês em alguns vídeos. Eu tô de férias, volto a trabalhar dia 9 agora, mas é sempre essa luta de quem eu deixo meu filho, porque eu não confio em todo mundo. Gente, o meu filho, ele tem 2 anos e meio. Ele ainda não sabe falar direito. Ele é um bebê, entendeu? Então, o meu medo também é por ele não saber falar. Porque, independente com quem eu deixo meu filho, se acontecer alguma coisa que Deus o livre, mas ele não vai saber me falar, entendeu? Mas, assim, eu tenho muito cuidado com meu filho. Tudo que eu faço é pensando no meu filho, no conforto dele. Então, assim, eu trabalho ainda, mas de verdade, se eu pudesse trabalhar em casa para mim ficar cuidando do meu filho, eu não pensaria 2 vezes, saía da empresa onde eu trabalho só para ficar cuidando do meu filho. Quando meu filho tinha 6 meses de vida, eu me separei do pai dele. E aí, em maio, agora, vai fazer 2 anos que a gente está separado. Cada um segue sua vida, ele vive a vida dele, eu vivo a minha. E aí, gente, mais uma vez, eu tive que começar do zero de novo. Quando a gente se separou, eu fui morar na casa da minha mãe. E aí, eu não tinha todas as minhas coisas, porque a maioria eu deixei pra lá. E aí, eu tive que ir comprando tudo aos poucos, tudinho. Continuei lá na minha mãe, fui comprando e tava lá. Passei 5 meses, 5 a 6 meses na casa da minha mãe, ela cuidando do meu filho para mim poder ir trabalhar. E aí foi quando eu aluguei um quarto para mim morar, eu e meu filho. E a gente ficou morando nesse quarto quase 1 ano. Fiquei morando nesse quarto. E aí foi quando eu conheci meu esposo, que fez um ano agora que a gente tá junto, tá? E, gente, esse tempo que a gente tá junto, a gente já passou por cada coisa, já ralou muito, muito, muito. Quando a gente se conheceu, comecemos do zero mesmo, entendeu? Graças a Deus, conquistamos nossa casa, compramos nosso carro e a gente está vivendo junto. Tem algumas pessoas que me conhecem e até me mandam mensagem, entendeu? Falando que tem orgulho da pessoa que eu sou, porque realmente, gente, eu tive que voltar pro zero de novo. Eu já tinha minhas coisas tudo, mas eu tive que voltar pro zero de novo para me conquistar novamente. E aí eu sempre aconselho, porque tem muitas pessoas que têm medo de enfrentar a vida achando que não vai conseguir. Como vocês veem, a minha casa ainda está em construção. Tem muita coisa para fazer ainda, gente. Muita, muita coisa mesmo, entendeu? A minha casa eu preciso forrar, pintar, botar cerâmica. Tem muita coisa ainda para fazer. Mas eu tô ralando porque eu vou conseguir, entendeu? E tudo que eu mais quero na minha vida é dar o conforto pro meu filho. Eu faço tudo por ele.
Quando eu conheci meu esposo, ele me ajudou muito, me ajuda muito até hoje. Ele sempre, se eu tô precisando de alguma coisa, um suporte, não sei, alguma coisa deu errado, ele sempre tá ali para me ajudar. Teve até algumas pessoas que perguntaram se ele era brasileiro. Ele não é brasileiro, gente. Ele é da Venezuela e ele tá morando aqui em Manaus há 6 anos. Quando a gente se conheceu, nós estava na mesma situação, entendeu? Eu estava tentando conquistar minhas coisas, ele também. Só que aí, gente, deu muito certo, graças a Deus. A gente pensa igual. O pensamento, quando eles se unem ao mesmo propósito, dá super certo. Então, tudo que a gente está fazendo, a gente está conquistando junto, a gente está ralando junto, a gente vai vencer junto. Não é fácil, porque vocês sabem que tem as dificuldades, mas com Deus na frente a gente vai vencer. E eu, gente, eu sou do tipo de pessoa que eu não deixo de sonhar. Um dia desse, a minha irmã Mayuri veio aqui em casa e a gente tava conversando, sabe, assim, tava conversando com a minha irmã Mayuri, ela veio aqui em casa um dia desse, e aí eu perguntei dela, Mayuri, se tu ganhasse na Mega Sena, o que que tu ia fazer? Aí ela começou a falar que ela ia reformar, ajeitar minha casa, quitar meu carro, ia ajeitar a casa da minha mãe, derrubar, fazer de 2 andares, entendeu? Então, tipo assim, eu penso do mesmo jeito. Quando eu tiver uma condição que, se Deus quiser, Deus vai me abençoar, eu penso muito em ajudar minha família. Independente, eu sei que cada um de nós passa por alguma situação que, infelizmente, a parte financeira, infelizmente, é um dos motivos que, querendo ou não, atrapalha, né? A gente, para conquistar as coisas, a gente tem que ter dinheiro. E quando a gente não tem, fica difícil. Quem me conhece sabe como que eu sou, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar, eu gosto de dar conselho. Eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa muito tranquila, entendeu? Converso com as minhas irmãs, converso com a minha mãe, converso com meu esposo. Eu tento dar uma educação para o meu filho. Eu quero que meu filho seja um homem bom, como um bom filho, um bom esposo. E é por esse motivo que eu vivo na correria, gente. Eu decidi a gravar para o YouTube porque a minha irmã, ela é YouTube. E aí ela começou a gravar, eu acho que já vai fazer mais de ano que ela tá gravando vídeo pro YouTube, foi monetizada, tá recebendo, entendeu? Então agora ela voltou a trabalhar de novo, mas ela tava em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, entendeu? E eu penso nisso, eu penso em trabalhar em casa para me ficar cuidando de casa e do Miguel. Porque eu sei que a gente, por mais que de tudo que a gente faz, outra pessoa não vai cuidar do nosso filho que nem a gente cuida. É por esse motivo que eu queria ficar em casa cuidando do Miguel. E aí eu decidi a gravar pro YouTube agora, nas minhas férias. Com 15 dias que eu tô gravando, entendeu? Tô postando vídeo todos os dias. Tô querendo alcançar a meta, que não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. É independente, tem que ter inscrito, tem que ter quantidade de horas de visualização, então não é fácil, tá? E aí eu decidi a gravar porque o meu propósito é esse, de ficar em casa cuidando do meu filho. Mas aos poucos eu vou conseguindo, tá? Vou continuar a construção da minha casa. Aos poucos eu vou forrando, colocando cerâmica, ajeitando uma coisa ali, outra aqui. Tem muita coisa para ajeitar. Inclusive o piso lá da frente, que está sendo no momento a minha prioridade. Aí no final do vídeo vocês vão ver que da agora a gente pediu areia, o rapaz veio entregar cimento e amanhã de manhã vem um rapaz que trabalha lá com meu esposo fazer o piso e talvez levante logo o muro lá da frente. A gente tá resolvemos comprar essas coisas agora porque amanhã tem isso e como amanhã é domingo não vai funcionar, né? Então já tá o material aqui. Gente, o acesso aqui para casa não é muito legal, porque as ruas daqui de onde eu moro ainda não são todas asfaltadas, entendeu? Inclusive a que eu moro não é asfaltada. Qualquer dia desse eu vou mostrar o meu percurso para vocês, entendeu? Quando eu voltar a trabalhar, quero muito continuar gravando. Eu sei que vai ficar difícil porque
eu vou ter que trabalhar e, tipo, eu vou tentar o máximo, gente, o máximo mesmo, de verdade, de estar postando vídeo direto. Vou tentar me esforçar ao máximo para mim estar postando vídeo todos os dias, tá? Eu sei que vai ser difícil, mas eu vou conseguir, gente. Hoje eu tô aqui em casa sozinho, meu filho não tá aqui, porque ontem eu fui levar ele lá pra casa da tia dele. E aí ele vai ficar lá esse final de semana, né? Amanhã eu pego ele de tardezinha pra noite. Gente, o meu filho, ele é muito esperto, muito, muito, muito esperto. Quando eu tava grávida, a minha cunhada com a minha irmã, minha ex-cunhada com a minha irmã, elas se reuniram e fizeram um chá revelação pra mim. Eu fui bater a ultrassom, né? E eu não vi o que era, se era menino ou menino. Só quem ficou sabendo foi a Mayuri. E aí ela pegou e, como ela e minha cunhada ia fazer essa surpresa, né? É só elas duas que sabiam o sexo da criança. E aí eu fiquei, gente, eu acho que foi quase um mês. Foi uma tortura pra mim, porque eu sabia que elas sabiam o sexo da criança, mas eu não sabia. E isso tava me corroendo. Só que, gente, por incrível que pareça, lá no fundo do meu coração, eu sabia que era um menino. Eu não sei porquê, mas eu sabia que era um menino. E quando elas fizeram essa festa, elas no convite colocaram que quem achasse que era menina ia de rosa e quem achasse que era menino ia de azul, entendeu? E eu me preparei toda de azul. Mas eu coloquei alguns acessórios rosa, né? Porque eu não sabia, eu tava na dúvida, mas eu no fundo sabia que era um menino. E, gente, era o meu filho que tava vindo. Graças a Deus, o Miguel é tudo pra mim, tudo, tudo, tudo na minha vida. Quando eu tive ele, eu passei um grande vexame, entendeu? Começou na gestação, depois foi para maternidade e foi complicado. Eu tive meu filho cesáreo, entendeu? Tava tudo certo no pré-natal, falando que eu ia ter normal, todo o tempo normal, 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 mas eu já estava alcançando as 42 semanas e nada do Miguel vir. Foi o que eu decidi na maternidade. Quando eu cheguei lá, o doutor deu toque e aí já me deixou internada, entendeu? E eu não tava sentindo um pingo de dor, nada, nada de dor, zero. E aí eu fiquei lá na maternidade e aquele monte de mulher gritando e eu já ficando nervosa e aquele negócio. Eu não sei se eles me deram medicamento que era para me sentir dor, porque eles estavam me dando um medicamento assim, mas não falava para que era, só aplicava. E aí eu comecei a sentir aquelas contrações de leve. Só que aí eles queriam que eu tivesse normal, né? E aí eu não tinha passagem. Foi quando me mandaram para a sala para me colocar uma sonda e ir para cesárea. Então foi assim, gente, a chegada do meu filho. Gente, nesse período, em nenhum momento eu fiquei sozinha. Sempre tinha alguém lá na maternidade comigo. Quando não era minha irmã, era minha cunhada. A minha mãe ficou também, o pai do Miguel. E eu fiquei, gente, internada com meu filho 15 dias na maternidade, porque quando ele nasceu com uma bactéria e aí eu tive que fazer um tratamento. Então, esse tratamento durou 15 dias. Então, foi muito tempo que eu fiquei lá. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E é isso, gente. Ao decorrer dos meus vídeos, eu vou conversando com vocês, tá bom? E eu quero agradecer a cada inscrito, tá bom? Aos que estão chegando, sejam bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um pouco da minha história. E até a próxima, gente. Um beijo.
Gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que todos vocês tenham gostado. Gente, aí no finalzinho aparece o rapaz vindo entregar a areia e o cimento. Amanhã, um rapaz vai estar aqui em casa fazendo o piso lá da frente, que eu tinha dito pra vocês, só que não deu pra ele vir ontem. E aí, ficou pra ele vir amanhã. Então, amanhã ele vem, ele vai fazer o piso, vou ver se ele amanhã mesmo levantar aquele murinho lá da frente. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, um beijo, gente.